só baixar aqui um pouco a música, fazendo aqui um compasso de espera para que as pessoas se vão juntando aqui à videoconferência. Ok. Gostaria de saber aí desse lado se me escutam bem. Agora desligando aqui a música, se me escutam bem, se me conseguem ver bem. Qual é a qualidade do som que me escutam. Ok, antes de começarmos propriamente com o nosso tema. Nós hoje vamos falar sobre o yoga como terapia, como filosofia, como religião. Ok, então esse vai ser o tema de hoje. E são 9h30, hoje é quarta-feira, são 9h30 e eu estou a fazer aqui um direto aqui debaixo do Algarve. Hoje é dia 6 de setembro e então vamos falar sobre a terapia, sobre a filosofia, sobre a religião do ponto de vista do yoga. E como vocês sabem, o yoga, ou os yogas, melhor dizendo, são sistemas que foram desenvolvidos na Índia e que contêm um conjunto de técnicas mais ou menos conhecidas no Ocidente. No entanto, algumas não são tão conhecidas. E no Ocidente as pessoas praticam mais o asana, as posturas, os pranayamas, as respirações, a meditação, o yoga nidra, o relaxamento portanto, os kriyas também. Há muitas técnicas, outras não são praticadas, como visualizações. O samadhi é muito pouco praticado. Bom, então, começando por falar um pouco, antes de começarmos com o nosso tema, é bom também apresentar-me. Eu penso que a maior parte de vocês já me conhece, mas este vídeo está a ser partilhado também para outros grupos e, portanto, eu vou muito rapidamente falar sobre mim, apresentar-me e depois passar ao tema. E agora que já estamos aqui todos em direto, já estão aí em casa também a escutar-me. Portanto, o meu nome é Paulo Ace, eu sou um dos fundadores da Quinta do Anjo, Ashrama, e sou praticante de yoga desde 1989. Essencialmente também estudo o fenómeno do yoga, sou formador e também do ponto de vista académico estou também ligado ao yoga, com um doutoramento que agora vai começar na área da história e das culturas do yoga. E portanto, basicamente é isto. Eu estou dedicado ao yoga a tempo inteiro, ou dedico-me ao yoga a tempo inteiro desde 2006, embora tenha começado a praticar em 1989. Feitas as apresentações, vamos já de seguida passar àquilo que importa, àquilo que interessa, que é de facto o yoga como terapia, o yoga como filosofia, como religião. O yoga que nós praticamos no Ocidente, especialmente aquilo que eu conheço melhor em Portugal, na Europa, também conheço a realidade no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos, mas se bem que este yoga moderno, e quando eu falo da modernidade, eu estou-me a referir ao período pós-1910, portanto, depois de Vivekananda e depois de Krishnamacharya, Iyengar e Pattabhi Jois, é um yoga essencialmente medicalizado e é um yoga postural. E isso vem no livro do Mark Singleton, o Yoga Body, que é um livro muito interessante, que eu já falei desse livro numa videoconferência antiga. E, portanto, o yoga é essencialmente um sadhana, uma prática espiritual. No entanto, a partir de 1921, foram feitas algumas experiências na zona de Lonavala, perto de Pune, Bombaim, na Índia, e que comprovaram os efeitos terapêuticos do yoga. Essencialmente, essas pesquisas continuam nos dias de hoje, nomeadamente nos Estados Unidos. Por exemplo, há um médico muito conhecido, o Dr. Timothy McCall, que tem no seu website um artigo com mais de 45 patologias, 45 doenças que beneficiam da prática do yoga. Direto ou indiretamente, o yoga é uma terapia. É algo que pode ser utilizado em conjunto com a terapia principal, o tratamento principal, ou pode ser utilizado de uma forma isolada. Agora, a grande aplicação desta parte terapêutica do yoga vem para as doenças psicossomáticas, as doenças que são originadas na mente. E há um texto muito interessante, o Yoga Vasista, em que há uma conversa entre um mestre e um discípulo, e a conversa gira em torno do tema da origem da doença.
E basicamente o resumo dessas páginas diz-nos que a doença surge no indivíduo, no ser humano, por causa da má utilização dos órgãos dos sentidos, dos órgãos da ação, por causa da interação deficiente que nós temos e a imagem ou o conceito que temos da realidade, a ideia que temos de nós próprios. Nomeadamente, por exemplo, o ego. O ego é considerado uma das piores doenças do ser humano. E todos nós temos um ego. Então, quer seja um ser muito evoluído, pouco evoluído, assim, mais ou menos, todos nós temos o ego. E, portanto, até os santos têm um ego. Por isso é que o ego nos dá também essa perspectiva de que somos diferentes uns dos outros. E o ego tem determinadas limitações, ok? Portanto, esse livro, o Yoga Vasista, fala na origem da doença e vai relacionar as práticas de yoga com a resolução dessas doenças. Utiliza práticas que todos nós conhecemos, como os mantras, como o asana, como o pranayama, como a meditação. Agora, essas práticas, se forem utilizadas num contexto terapêutico, são essencialmente diferentes das práticas que são utilizadas pelos instrutores de yoga quando dão uma aula para um grupo. Uma coisa é darmos uma aula de yoga a 10 pessoas, a 20 ou a 30, as que forem, e aí é uma prática genérica para todos. Outra coisa é fazer um trabalho individual em que o objetivo é, por exemplo, aliviar uma dor de costas, trabalhar com um paciente com diabetes, com esclerose múltipla, com ansiedade, com depressão. Isto foram casos que eu trabalhei como yogaterapeuta, já há uns anos atrás na academia que tive em Lisboa, na Rua António Pedro. A academia ainda existe, a escola ainda existe, mas portanto, esse aspecto do yoga como terapia é talvez aquilo que atrai mais as pessoas para o yoga. Muitas pessoas vêm para o yoga não é para a prática do samadhi, é uma contemplação subjetiva e de união com o próprio cosmos. Muitas pessoas praticam e vêm à procura do yoga, veem no yoga um alívio para as suas dores físicas e mentais. O próprio Iyengar, BKS Iyengar, ele quando começou a sua prática de yoga, ele era um rapaz doente, e foi um dos maiores mestres do yoga moderno, o Iyengar, e durante 5 anos a prática dele consistiu essencialmente em asana. E ele curou-se do seu problema. O próprio Bikram, o fundador do Bikram Yoga, ao que está escrito, ele também se curou numa lesão através dessas práticas de yoga em sala aquecida. Portanto, está relativamente comprovado. É certo que o yoga tem benefícios terapêuticos. Eu não me vou alongar neste aspecto, mas se quiserem procurar um pouco melhor, podem ir a www.iayt.org, que é a International Association of Yoga Therapists, portanto, a Associação Internacional de Yoga Terapeutas, e vocês conseguem encontrar os estudos que foram feitos em que tem yoga e patologia. E podem selecionar uma doença e ver que estudos é que foram feitos. Portanto, isso já está feito ao longo das últimas décadas, especialmente nos últimos 30 a 40 anos. A yogoterapia tem desenvolvido bastante. Em Portugal ainda estamos muito no princípio, desde 2006, que eu inseri um curso de yogoterapeutas em Portugal em 2006 e há vários yogoterapeutas a trabalhar, mas faz falta algumas publicações nesse sentido, não é? que comprovem. Uma coisa é nós afirmarmos e termos um conhecimento popular de que o yoga tem propriedades terapêuticas. Outra coisa são estudos científicos, académicos, que comprovem de uma forma inequívoca o valor terapêutico do yoga. Ok? Então, a partir de 1921, resumindo, e para quem entrou agora, quem apenas se juntou agora a esta videoconferência, apenas dizer que o vídeo está a ser gravado e, portanto, em qualquer altura vocês podem ver no Facebook, nas próximas 48 horas, 2 dias, o vídeo está disponível para todos aqueles que quiserem andar para trás, andar para a frente e ver o vídeo na sua totalidade, rever o vídeo. Então, da parte terapêutica do yoga, eu penso que não há dúvidas. Não vou entrar em grandes detalhes sobre os sistemas orgânicos, porque isso levaria uma conversa mais no foro da anatomia, da fisiologia e, portanto, das patologias na qual o yoga
pode ajudar, mas ficamos com esta ideia de que o yoga tem um papel fundamental como terapia e eu sei que, por exemplo, nos Açores, em Ponta Delgada, já foi feita uma experiência em que foi levado o yoga a um centro de saúde. É muito provável que nos próximos anos nós tenhamos acesso a casos práticos, a estudos que vão, de facto, ajudar a implementar o yoga, eventualmente, no Sistema Nacional de Saúde, eventualmente em hospitais, em centros de saúde, em clínicas particulares, quem sabe, não é? Portanto, do ponto de vista da terapia do yoga, ela funciona e funciona muito bem. Do ponto de vista filosófico, o yoga é, sem dúvida, uma filosofia prática de vida. Das 6 filosofias da Índia, o yoga é a única que tem uma prática. O yoga é essencialmente, ele, porque yoga é uma palavra masculina, o yoga, e às vezes também acontece as pessoas dizerem yoga. Yoga, o som O não existe no sânscrito, é yoga. Às vezes também vejo utilizar um chapéuzinho, um acento circunflexo em cima da palavra O, também está mal escrito. Se formos aplicar o acordo ortográfico, yoga escreve-se com I, I-O-G-A. Então, o yoga, do ponto de vista filosófico, contém determinados preceitos, princípios e éticas que nos fazem nortear o nosso estilo de vida e optar por uma forma mais saudável de vida. Eu recordo que muitos praticantes de yoga, por causa da consciência ou da autoconsciência que adquirem de si mesmos, acabam por modificar a sua alimentação. Por exemplo, o facto de não matar animais, não ingerir carne de animal, é um dos princípios que está sustentado em Ahimsa, a não violência. E são 10 princípios fundamentais do ponto de vista do yoga clássico, porque se formos ao Hatha Yoga, nós encontramos mais yamas e niyamas. Ou seja, o yoga é uma prática física e mental que tem determinados princípios. E os princípios éticos e morais que estão por trás de qualquer prática do yoga têm a ver com o respeito do outro, têm a ver também com o respeito do próprio praticante. Uma pessoa que se magoou num tapete de yoga está a violar um desses princípios, o Ahimsa, que é a não violência, e, portanto, é contrário à filosofia do yoga o indivíduo magoar-se repetidamente ou reiteradamente nas práticas do yoga. Eu sei que, por vezes, acontece em algumas práticas o indivíduo se magoar, agora ninguém faz de propósito para se magoar, não é? Portanto, do ponto de vista ético e dos preceitos morais, o yoga encerra em si mesmo esta necessidade do indivíduo estar bem consigo próprio e com os outros. Uma vez que nós somos indivíduos que vivemos, somos gregários, somos seres gregários e vivemos em comunidade com outras pessoas, portanto tem que haver aqui um princípio de respeito mútuo, de respeito ao próximo, de fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito a nós, não é? E, portanto, essa é a máxima principal, é amar o próximo como nós gostaríamos também de ser amados pelos outros. Portanto, esses princípios éticos que também depois passam pela purificação, por exemplo, a purificação e a preservação do corpo. Já agora, do ponto de vista do yoga, do Hatha Yoga, há técnicas que também têm esse propósito por trás, a purificação e a preservação do corpo físico, uma vez que o yoga é entendido, aliás, o corpo é entendido como um templo, o templo do espírito, e, portanto, os yogis na antiguidade, especialmente mais as tradições do Tantra, tinham esta perspectiva de preservar o corpo e aumentar a duração de vida do indivíduo de uma forma saudável e feliz. Também o Ayurveda, a medicina indiana, diz a mesma coisa. Nós devemos ter uma vida feliz e devemos ser também felizes. E através da prática do yoga, nós conseguimos alcançar essa felicidade. Portanto, o yoga é uma ferramenta poderosa. Em termos filosóficos, aquilo que se costuma estudar mais
é o Yoga Sutra de Patanjali, que são os 196 aforismos do Yoga clássico. No entanto, do ponto de vista do Yoga, há outros temas, há outros textos, por exemplo, a Bhagavad Gita, dependendo um pouco da tradição dos praticantes, eles vão se ligar mais a linhas vedantinas, por exemplo, da Advaita Vedanta, linhas shankarianas ou linhas de Bhakti Yoga, de devocionais e, portanto, em termos filosóficos, depende do tipo de yoga que o indivíduo aprende ou do sampradaya, em que a tradição em que o indivíduo está inserido. Portanto, esses princípios filosóficos vão nortear as suas práticas e as suas crenças. Do ponto de vista filosófico, é isto que me oferece dizer, é relacionar o yoga com essa ética, mas também poderíamos ir aqui buscar, por exemplo, a ecologia e o planeta. Porque o yoga também, se o yoga afirma a paz, se o yoga afirma a harmonia, nós temos que estender essa paz, essa harmonia também ao próprio planeta Terra, aos animais e às plantas. Portanto, todos aqueles que são praticantes de yoga, eventualmente numa primeira fase até podem começar com a parte física, mas depois há uma evolução da consciência, há uma expansão da consciência que faz com que o indivíduo tenha mais consciência do outro, tenha mais consciência daquilo que o rodeia, não é? E do seu próprio corpo e do seu estilo de vida. Portanto, é muito normal que nós, praticantes de yoga, em determinados instantes da vida, tomemos algumas resoluções, façamos algumas resoluções e façamos mudanças de vida. É perfeitamente normal. Porque mudar para melhor toda a gente quer. E nós andamos à procura de uma vida melhor, de uma vida feliz. E isso a prática do yoga dá-nos. É uma questão de uma prática regular e continuada ao longo do tempo. Finalmente, o terceiro aspecto do yoga tem a ver com o yoga como religião. Num primeiro capítulo do Yoga Sutra, Patanjali fala ou refere o termo Ishvara. Ishvara pode representar várias coisas. Ishvara pode significar o Senhor, Ishvara pode significar Deus, Ishvara pode significar o Absoluto, Ishvara pode significar o Self, Ishvara pode significar o Eu Real. Portanto, temos aqui Atman, portanto, temos aqui várias conotações na palavra Ishvara. Da mesma forma, a palavra Yoga tem mais de 100 significados. E ao estarmos a falar de Yoga de uma forma tão rápida e muito pela rama, carecia talvez de uma explicação mais profunda de que tipo de Yoga é que nós estamos a falar. Porque quando nós estamos a falar de Yoga, primeiro temos que dizer se é Yoga clássico, se é Yoga pós-clássico, se é Yoga pré-clássico, se é um Yoga com ligação à filosofia Samkhya, se é um Yoga com ligação a uma filosofia de Vedanta, se é um Yoga com ligação a Tantra, portanto, se é um Yoga budista, também existe Yoga budista, se é um Yoga chinês, se é um Yoga tibetano, portanto, há vários Yogas. E isso dava conversa para mais uma hora aqui em direto. Não vamos por aí, o tema não passa por esse tópico. Agora, do ponto de vista da união do indivíduo, o que é certo é que aquilo que é sentido num tapete de yoga é, de alguma forma, uma conexão entre o menos e o mais. Uma conexão entre o microcosmos e o macrocosmos. Boa noite, Germana. Olá, Cristina. Olá, Aida. Um abraço para vocês. Olá, Pétia. Quem entrou agora. Estamos aqui em direto a falar sobre os três aspectos do yoga, da parte terapêutica, filosófica e da religião. Eu estou a concluir esta videoconferência, mais 5 minutos. Depois, se quiserem, podem ver de início o vídeo. Estava eu a dizer que este aspecto mais de religião, e é a área que eu estudo, eu fiz o mestrado em Ciências das Religiões e agora também estou metido no doutoramento na área da História e Culturas das Religiões. E aquilo que nós entendemos por religiões clássicas, ou religiões do livro, como o cristianismo, o judaísmo e o islão, são religiões que têm cânones, que têm textos e têm uma dogmática mais ou menos compacta e portanto,
do ponto de vista do yoga, o que acontece é que, primeiro, não há intermediários. Se nós vimos o yoga do ponto de vista religioso, nós não temos um intermediário. Não temos alguém pelo meio que faça a ligação com um suposto Deus ou um suposto ser supremo. Por outro lado, esse encontro com o divino acontece dentro de cada indivíduo. E, portanto, nós não temos que ir a um lugar sagrado, dentro de 4 paredes de cimento, um templo, um mosteiro, o ashram, a igreja, a mesquita, etc, etc. Portanto, o que é sagrado aqui é o próprio indivíduo. Essa sacralização que acontece no yoga vai no sentido da externalidade para algo mais interno. E o praticante acaba por encontrar dentro de si um conjunto de valores que considera como sagrado. O que é sagrado para cada um de nós? Bom, era uma pergunta lata, uma pergunta aberta, que teriam várias respostas. Aquilo que é sagrado, cada um sabe para si próprio aquilo que é sagrado. Mas, de qualquer forma, quando são referidos esses versos sobre o Ishvara, esse estado de consciência, há muitas dúvidas sobre o que é que significa. Porque se nós quisermos falar de Deus, que é um conceito abstrato, nós vamos ter muitas dificuldades. E, portanto, há que, primeiro, começar por desconstruir a ideia que nós temos de religião, a ideia que nós temos de absoluto. Pode muito bem acontecer aquilo que nós chamamos de Deus já existir dentro de cada um de nós. E como Feuerstein diz, esse chamamento à prática espiritual já está pré-condicionado pelo nosso passado kármico. Isto significa o quê? Significa que essa procura que a maior parte da população humana tem por algo transcendental, por algo que seja eterno, já está pré-condicionado. Nós andamos à procura, não sabemos bem porquê que andamos à procura, mas procuramos algo que seja eterno, que seja imutável e que tenha bondade, pureza e harmonia. E colocamos um nome, Deus. Para uns seguem uma determinada religião ou tradição, portanto têm um determinado conceito, outros têm outros conceitos, mas o que é facto é que do ponto de vista do yoga clássico, e para concluir aqui o aspecto religioso do yoga, vários autores, o Mircea Eliade, o Feuerstein, só para citar alguns, do ponto de vista da academia, mas também do ponto de vista mais da prática, autores indianos e ocidentais, muitos afirmam que o yoga é uma forma de nós nos ligarmos à divindade. Agora, essa divindade, quem é? Quem é ou o que é o divino? Pode estar fora de nós, pode estar dentro de nós. O que é que você acha? Já agora gostava que colocassem aí um comentário. O que é que você considera que é o divino? O que é que você considera que é o divino? E onde é que ele está? É uma questão importante. Não há respostas certas nem erradas. Há pontos de vista. E nós temos que abrir a nossa consciência para aceitar a opinião dos outros, aceitar que os outros são diferentes, todos nós somos diferentes e somos todos iguais. Ok? Então, as opiniões são saudáveis, opiniões divergentes e diferentes são saudáveis, e é importante nós também, uma vez que temos uma opinião, termos argumentação e podermos defender a nossa opinião relativamente àquilo que é o yoga. Ok? Portanto, do ponto de vista deste aspecto religioso do yoga, a união do microcosmos com o macrocosmos é também um ponto inequívoco que o yoga tem essa dimensão. Ok, Cliff, está dentro de nós o divino tal como? Sim, e nós está nos outros, exatamente. Muito bem, eu concordo plenamente. Aquilo que é divino flui dentro de nós. Germana, olá Germana, a energia que flui dentro de nós e também ao nosso redor. Bom, então teremos que tudo é divino. Mesmo o bem e o mal, eventualmente, é uma proposta. Aquilo que nós consideramos bom e mau poderá ser um jogo daquilo que nós dizemos como divino. Porque se o todo deve ter dentro de si tudo. Não há nada fora do todo, não é? Fernando, o divino é o estado de paz e união com o todo. Concordo plenamente. 5 estrelas para vocês. Estamos em sintonia.
Ahm, Vocês também são divinos. E estarmos aqui a esta hora da noite, às 10 da noite, é fantástico. Eu agradeço muito o vosso tempo. E estes 30 minutos, quase 30 minutos que estive aqui online, para falar um pouco sobre o yoga, muito de raspão, e fazendo um resumo, falei sobre o yoga como terapia física e mental, o yoga como filosofia, o yoga como religião. E o yoga é um sadhana, uma prática espiritual. Mas, durante esse percurso, durante essa prática espiritual, verifica-se que o yoga tem benefícios terapêuticos. E isso é muito bom para os praticantes. As pessoas começam a ficar mais calmas, mais tranquilas e há mais harmonia dentro e fora de cada um. Como dizia o professor Hermógenes, eu não pratico yoga para ser melhor que os outros. Eu pratico yoga para ser melhor para mim próprio. Então, esta é uma frase que eu recordo muitas vezes, é um princípio de vida, que nós devemos praticar yoga, essencialmente para sermos pessoas melhores. E nos dias que correm, nesta sociedade tão rápida e tão desgastante, muitas pessoas têm estilos de vida estressantes. É o trabalho, é a família, são os estudos e temos atividades que nos consomem muito tempo e por vezes esquecemos as nossas práticas espirituais. É, portanto, agora neste início, neste reinício da nossa atividade profissional, escolar, em setembro marca o início de muita coisa, digamos, é um novo ano que se avizinha. Seria bom nós talvez ficarmos com este pensamento e, para concluir, dedicarmos alguns minutos à nossa prática. Se não for possível 1 hora, 1 hora e meia, pelo menos alguns minutos, começarmos com essa prática diária, regular, retomar a nossa prática com o instrutor ou com a instrutora na qual nós costumamos praticar e, com certeza, vamos ter esses efeitos, esses benefícios, vamos constatar que de facto funciona. Ok? O yoga funciona e não é preciso pagar nenhum dízimo, basta pagar a mensalidade ao instrutor ou à instrutora de yoga, mas vale a pena porque esse valor é muito inferior ao valor que nós gastamos, por exemplo, quando vamos ao médico ou quando temos que fazer um tratamento. Pratique yoga antes que precise. Também outro autor falava nessa situação. Ok? Sueli, olá, boa noite, namastê, Sueli. Divino é tudo o que nos liberta dos preconceitos e nos dá paz e alegria. Concordo plenamente, fantástico. Muito bem, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um grande abraço desde aqui do Algarve. Namastê e boas práticas. Fiquem bem. Namastê.